Por que a gente teve a ideia de fazer um webinário sobre mediatização de conteúdo para o ensino remoto? É que a experiência que nós estamos tendo durante esse período remoto especial nos mostrou que a maior dificuldade que nós temos hoje enquanto docentes é fazer com que a nossa sala de aula virtual ela seja atrativa para o nosso aluno. E eu falo isso do ponto de vista de quem deu uma disciplina. Tá? Eu encerrei uma disciplina recentemente com 40 alunos matriculados. E a gente, na sala de aula presencial, a gente já sofre a concorrência dos objetos de comunicação. E o principal objeto de comunicação que nós sofremos a concorrência no ensino presencial é o telefone celular do aluno. Mas no ensino presencial, na sala de aula, a gente consegue minimizar isso. A gente pede para o aluno desligar o celular, a gente pede para o aluno guardar o celular. Em momentos extremos, nós tiramos os alunos da turma, né, já que eles preferem ficar com o celular, então a gente consegue controlar. Mas nesse ambiente remoto, mediado por um computador, a maior dificuldade é a gente primeiro saber se todos os alunos estão lá. Já repararam? Por quê? Os alunos desligam as câmeras e os microfones. A gente pede para que desliguem os microfones e normalmente nós pedimos para que eles desliguem as câmeras para que o streaming fique mais leve, principalmente para o aluno que tem uma internet mais limitada. Então, nós perdemos o controle visual da turma. A partir do momento em que você perde o controle visual da turma, a gente perde uma das formas mais, como dizer assim, a gente perde uma das formas mais eficazes que nós temos, deixa eu só parar de compartilhar aqui rapidinho, a gente perde uma das formas mais eficazes que nós temos para controlar a turma, né? Se a gente não tem mais, o controle visual do aluno, a gente perde completamente a capacidade de controle, e isso assusta. Imagina quando você entra numa turma com 40, 80, no período remoto tinha uma turma com 247 alunos. Então imagina você entrar numa sala desse tamanho e você não ter controle do que está acontecendo nessa sala. Isso desestabiliza o professor, porque nós somos seres visuais e nós, enquanto professores, somos muito controladores. Nós precisamos saber que estamos tendo a atenção do aluno para que a gente consiga se comunicar melhor. Então, como que a gente equaciona isso? Como que a gente equaliza isso em um ambiente em que o próprio aparato de comunicação é a sala de aula? Nós, a partir do momento em que a câmera nos captura, ela nos transforma numa sequência de 0 e 1. Viramos códigos binários, e do outro lado da tela o aluno vai enxergar uma imagem mediada. Então, se a minha iluminação não está boa, isso interfere. Se o meu áudio não está bom, isso interfere. Se tem ruído externo, isso interfere. Se o cachorro late, interfere. Se a minha roupa, de repente, ela tem alguma inadequação, isso interfere. Em comunicação, nós chamamos todas as coisas que interferem no entendimento da mensagem de ruído. Tá? Então, o ruído é um conceito muito amplo, que não é só barulho. É tudo aquilo que interfere na comunicação. Então, se a gente está nesse ambiente e o nosso aluno ele não está sendo visto, nós não estamos controlando o que o aluno está fazendo, a insegurança que isso gera traz um problema muito grande para a gente conseguir transmitir conteúdo. Tá? E uma das formas que a gente pode fazer para reduzir a insegurança é transformar a nossa aula em uma aula midiática. Quando eu digo transformar a aula em uma aula midiática, eu não estou dizendo que a aula ela deva ser um show, sabe? Não é isso, não é transformar a aula em um show, até porque aí você muda completamente o conceito da aula. Mas o que eu estou falando é que você saiba usar as ferramentas de mídia que você tem à sua disposição para fazer com que o aluno preste atenção, para fazer com que o aluno se interesse pelo conteúdo, para fazer com que o aluno ele tenha um engajamento. Quem é usuário de redes sociais sabe que o mais importante para ter sucesso nas publicações é fazer publicações que gerem engajamento. A mesma coisa é a sala de aula mediatizada. A nossa sala de aula no ensino remoto, ela já é mediatizada pelo simples fato dela ser remota. Por quê? Porque ela está sendo mediada
por um objeto de mídia, no caso, computador, internet, Google Meet, toda essa cadeia, né, tecnológica. Então, a gente precisa saber usar esses recursos que estão à nossa disposição para que a gente consiga ter um engajamento do aluno. Claro, você sempre vai ter a opção de abrir, pedir para os alunos abrirem todas as câmeras, só que você não vai ver todos os alunos ao mesmo tempo. Você vai pesar o streaming, vai ficar muito pesada para a conexão, vai ter vai travar muito, porque é um volume de dados, um tráfego de dados muito grande, e não vai ser eficaz também, porque na hora que você apresentar um slide, você perde o controle da sala. Agora mesmo, por exemplo, eu estou olhando na minha tela só o meu PowerPoint, eu não enxergo vocês. Eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não vejo o que vocês estão escrevendo. É uma limitação do Google Meeting, que deve melhorar daqui a um tempo. Então, você percebe que o próprio ambiente de mídia em que a aula remota acontece, ela já traz para a gente os desafios tecnológicos inerentes à própria plataforma. Então, o que cabe a mim enquanto professor? Minimizar a falta de engajamento físico que eu tenho. Bom, como que é o ambiente digital da sala de aula, tá? O ambiente digital, de modo geral, é assim, e para a sala de aula muito mais. É um ambiente que tem uma alta taxa de dispersividade, uma alta taxa de ruído. O que é isso? Tudo chama a atenção. Imagina, enquanto eu estou aqui falando, vocês têm a opção de abrir outra janela, só ouvir o meu áudio e ficar acompanhando Bolsa de Valores, fofoca de celebridade, programação da TV, resumo de novela, ficar jogando Summon Wars no computador, ou seja, é muito disperso. Você não está sendo visto. O aluno não está sendo visto pelo professor. Então, ele pode ficar jogando em outra janela ou jogando no celular. Ele pode estar fazendo qualquer coisa enquanto eu estou falando. E isso é uma questão que impacta pedagogicamente. Por quê? Porque enquanto eu estou falando e não tenho certeza de que você está ouvindo, eu me desconcentro. A falta de concentração que nós temos quando a gente está dando a aula remota, ela é muito tributária dessa alta taxa de dispersividade. Porque quanto menos controle eu tenho, quanto mais dispersa a minha turma fica, menos segurança eu tenho para saber se eu estou falando com as paredes. E aqui as paredes, elas são digitais. Ainda tem mais um agravante. Se o aluno sabe que aquela aula está sendo gravada, ele pode dispersar ainda mais. Então, você tem aliado a alta taxa de dispersividade, você tem aliado a isso uma baixa taxa de retenção. O que é isso? Como o ambiente digital ele te oferece inúmeras possibilidades, você pula de uma atividade digital para outra com muita facilidade. Então, você está aqui no Instagram, de repente você muda para o Twitter, de repente você muda para o Facebook, de repente você volta para a aula, de repente você vai lá para o site do UOL, de repente você vai lá para um sábado qualquer. Ou seja, você não passa muito tempo na mesma tela. Então, quando você está dando a sua aula remota, pela própria experiência que eu tenho, 2 horas, né, 2 horas aula, 2 tempos de 50 minutos, são suficientes para você passar o seu conteúdo. Mais do que isso, você tem fadiga visual, e isso tira a retenção. Você tem fadiga auditiva, porque uma coisa é você ouvir a minha bela voz pessoalmente, outra coisa é você ouvir a minha voz mediada por um aparelho que, dependendo do seu fone, dependendo do seu headset, dependendo da sua placa de áudio, ela vai estar limpa ou ela vai estar com o que a gente chama de hammer, que é um ruídozinho que incomoda, um zumbidozinho. Isso também contribui para a baixa taxa de retenção da atenção do público, né, do aluno que está lá nos assistindo. Então, como que a gente equaciona esse problema? A melhor forma de equacionar esse problema é a gente conseguir dosar. E a todo momento em que eu estou falando, eu sei quem são os alunos que estão lá na turma, eu tenho a lista dos meus alunos, e aqui na universidade, vocês podem acompanhar a lista dos alunos pelo UFMA Mobile,
né? Então, professor que ainda não baixou o aplicativo do Cigar para o celular, por favor, baixe. É uma mão na roda, porque agora eu não estou vendo a minha sala de aula, eu não estou vendo a lista de participantes no chat, mas se eu abro o UFMA Mobile, o que que acontece? Eu posso chamar o meu aluno pelo nome. Ou seja, ao tempo que eu vou falando o conteúdo, eu interrompo para chamar a atenção, eu chamo algum nome. Tá? Então, eu sei quais são os alunos que teoricamente estão na sala e eu chamo um nome aleatório. Quando os alunos percebem que eu faço isso, eles passam a prestar mais atenção, porque eles sabem que a qualquer momento eu vou chamar o nome deles, eu vou fazer uma pergunta direcionada, eu não vou jogar a pergunta, turma, o que é que vocês acham disso? Ninguém vai responder. Ou vão começar a responder de forma atrapalhada, atropelada, atribulada. Então, eu chamo pelo nome. Nesse momento, gente, a conversa olho no olho é uma conversa nome a nome, tá? É saber usar a mídia. Essa mídia, sala digital, ela é uma mídia que tem uma dispersividade muito grande. Ela é uma mídia que tem uma taxa de retenção muito alta, muito baixa. Então, eu preciso equacionar essas duas variáveis e fazer com que o tempo todo o meu aluno esteja alerta para ele saber que uma hora eu vou chamá-lo pelo nome. Então, vocês reparem, gente, da minha experiência com o ensino remoto, um dos primeiros erros que eu percebi no primeiro dia de aula foi eu falava, dava conteúdo, mas eu não checava a dispersividade e a taxa de retenção dos meus alunos. Então, quando eu terminei de passar o conteúdo, que eu chamei os alunos, tinha muito aluno que não estava lá. Ou estava, eles estavam lá eletronicamente, o nomezinho na lista, presentes na sala, mas eles estavam em outros ambientes da casa. Na segunda aula, isso já não aconteceu, porque logo nos 5 primeiros minutos, quando eu estava falando lá de taxa de juro, fulano, você compreendeu esse conceito? Repita para mim. Porque, assim, na sala de aula presencial, ela não é mediatizada. Eu olho o aluno, não tem nada que separe eu, professora, do meu aluno. Só aquele espaço regulamentado, a distinção de Bourdieu. Eu fico em pé, eles ficam sentados, eles ficam olhando para mim. Só isso, é a parede da distinção, é uma parede teórica. Aqui não, aqui é uma parede que ela é física, ela é digital, ela é tecnológica, tem a questão também da internet, né? Às vezes a internet do aluno cai. Então, por exemplo, quando acontecia às vezes, o aluno caía, e eu, gente, cadê fulano? O professor, ele caiu. Quando ele voltava, antes de eu chamar pelo nome, ele, professor, eu caí, mas já estou de volta, respondendo a sua pergunta. Ou seja, quando eu compreendi que essa minha sala de aula digital, ela era uma sala com alta dispersividade e baixa retenção, eu transformei essa sala de aula num simulacro de uma sala de aula interativa. Porque a gente sabe que esse ambiente que nós usamos do Google Meeting, a interatividade é muito baixa. Então, o que eu fiz? O tempo todo, o meu aluno era chamado pelo nome. E os 40 alunos, em algum momento da aula, eram citados. Para o aluno também isso é muito bom, porque o aluno ele não vai interpretar isso apenas como uma forma de controle, aquela coisa do vigiar e punir do Michel Foucault, ele não vai interpretar apenas como isso, ele vai interpretar isso como cuidado. A professora quer saber se eu estou online, a professora quer saber se a minha internet não caiu, a professora quer saber se eu estou acompanhando esse conceito. Então, o retorno que eu tive a partir da segunda aula foi muito bom. Tanto que hoje, começando a corrigir os trabalhos dos alunos, eu me surpreendi dando 10 para aluno. Coisa que em disciplinas presenciais, a coisa mais rara é o aluno conseguir atingir o nível de qualidade que eu demando para ele ter uma nota 10. E hoje, no início da correção dos trabalhos, eu já dei 3,10. De 150, já tem 3. Assim, já é uma taxa enorme para uma Liechtenstein da vida com a quantidade de exigências que eu faço, principalmente quando o trabalho é uma reportagem. Quando eu peço reportagem para o aluno, eu quero que o meu aluno me entregue uma reportagem de nível profissional. Eu não aceito menos do que isso, né? Nível Folha de São Paulo, nível o Globo. E aí os alunos, eles perceberam que cada vez que eu chamava o nome deles, que eu tentava diminuir a dispersividade, eles se sentiam cuidados. Eles se sentiam
valorizados. E isso, gente, é uma forma de mediatização do conteúdo. É você usar a mídia que você tem, com as limitações que ela tem, ao seu favor, certo? Bom, e aí, partindo do pressuposto de que eu estou num ambiente mediatizado, que eu não tenho controle sobre o que o meu aluno está vendo, não tenho controle sobre o que o meu aluno está fazendo, principalmente, eu preciso compreender o que não funciona no ambiente digital. Tá? E a primeira coisa que eu digo que não funciona, porque você não vai conseguir mediatizar, é estudo dirigido. Fuja dele. O estudo dirigido é uma excelente ferramenta para a gente usar em sala de aula, presencial, dependendo do objetivo pedagógico que a gente tem com aquele conteúdo. Tá? Mas para o ambiente digital não funciona, porque imagina, você pede para o aluno ler um texto enquanto está todo mundo em silêncio numa sala, e depois ele vai responder as questões oralmente. Faça isso offline. Ou seja, você quer fazer estudo dirigido, você passa o texto com antecedência. Você passa as questões com antecedência e na aula online, em tempo real, você cobra só as questões. Não cobre leitura nessa hora. Não peça para fulano, leia tal página, Beltrano, leia tal parágrafo, fulano, continue. Por quê? Porque você cria conexão com o aluno que está naquele momento, mas você desmediatiza todo o resto. Você tira todo o resto do processo, porque eles vão simplesmente ficar ouvindo o colega, tá? Outra coisa que não funciona muito bem é o excesso de slide. Se você ficar só passando slide, passando slide, passando slide, ao final da apresentação, o seu aluno ele vai estar extremamente cansado. Então, o que, que eu faço nesse momento, tá, gente? Eu abro, normalmente, quando eu tenho muito conteúdo para passar e o slide tá muito pesado, eu abro o bloco de notas. Meu bloco de notas ele funciona como um quadro virtual. E aí eu posso colocar figurinhas, eu posso escrever, né, que é a principal função. Escrevo conceitos e nós para que os alunos guardem a informação. Isso aqui, ó, uma coisa que eu percebi também, logo no primeiro dia de aula. O aluno, eu, professora, me ressentia de duas coisas. A possibilidade de ficar andando de um lado para o outro. Eu praticamente ando uma meia maratona em sala de aula, porque eu ando para cima e para baixo. Eu odeio dar aula sentada. E escrever no quadro. Eu precisava escrever no quadro, eu precisava desenhar no quadro, eu precisava criar pontos de conexão de conceitos no quadro. Como que eu fiz isso? Isso bem aqui, essa mídia que eu tenho, computador, e esse programinha simples, bloco de nota, ele me permite escrever. Esse outro aplicativo pequenininho aqui, o Point to Fix, ele me permite desenhar. Obviamente, o meu desenho do bloco de notas é ainda pior do que... Isso aqui é uma flor, tá, gente? É uma rosa. É ainda pior do que no quadro de pincel. Mas isso aqui criou um engajamento muito grande com os alunos. Tanto que ao final da aula, os alunos pediram que eu enviasse para o drive da turma os slides e as anotações do quadro, porque eles retêm mais. Para eles, isso aqui é uma forma de conexão maior com o conteúdo, tá? Então, é uma forma também, não só para cancelar, da gente conseguir engajamento. Então, vamos lá, continuando. Seminários também é um formato que não é mediatizável, a não ser que você peça o seguinte, você faça o seminário offline. O aluno ou a equipe grava um vídeo, 10, 20 minutos, depois envia para o professor e você assiste e avalia aquilo como seminário. Agora, o seminário, nesse modelo clássico, como nós conhecemos, ele é pouquíssimo mediatizável, porque ele
dispersa. Lembrem sempre, no ambiente digital eu tenho uma alta taxa de dispersividade e uma baixa taxa de retenção. Eu preciso encontrar uma fórmula que equacione para que o aluno não disperse e para que o aluno retenha a atenção. Tá? E, obviamente, a transposição linear do conteúdo presencial para o ambiente digital também não funciona. Tá? O que pode funcionar, então, no ambiente digital, gente? Uma coisa que pode funcionar bem no ambiente digital é essa questão que eu falei logo no começo da interação com os alunos. É preciso despertá-los com muita frequência. Chama o nome, joga uma pergunta, lança um desafio. Você faz com que o aluno fique o tempo todo alerta por dois motivos. Um, o medo de ser chamado e não responder, porque aí o professor vai saber que ele não está lá. E o segundo motivo é o aluno se sentir acolhido, é se sentir cuidado. Gente, a gente tem que lembrar que nós estamos frágeis nesse momento, mas o nosso aluno está muito mais. Para o aluno, esse momento é um momento de incerteza terrível, sabe? Imagina, você, macaco velho, doutor, pós-doutor, toda essa coisa toda que a universidade preza. Você está inseguro nesse momento, você está frágil nesse momento. Imagine um jovem de 18, 19 anos que chegou na universidade, que tem uma série de expectativas com relação ao ensino de uma profissão, de uma carreira, e que tudo muda de repente. Então, esse aluno, ele precisa se sentir desperto, ele precisa se sentir cuidado, ele precisa sentir que ele é o centro da minha atenção. Claro, a gente sabe que o centro da atenção é sempre o aluno, mas a gente às vezes esquece. Principalmente, nós esquecemos no ambiente digital, por quê? Porque nós ficamos preocupados com uma coisa chamada performance. Enquanto eu estou preocupada com a minha performance como professora, eu esqueço que o meu aluno, ele tem uma série de questões que precisam ser atendidas. Então, quando eu esqueço, quando eu tiro o foco da minha performance e coloco o foco no meu aluno, eu consigo criar uma interação maior com ele. E a performance, ela vai ser automática, tá? Uma outra coisa que funciona muito bem no ambiente digital é o link com os meios de comunicação, tanto tradicionais quanto digitais. Então, você está aqui dando uma aula, por exemplo, de jornalismo econômico, no meio do conceito sobre controle da moeda, inflação, taxa Selic, política monetária, você para o conceito, você para o slide e você vai lá na página do Valor Econômico e mostra uma notícia que esteja trabalhando exatamente esses conceitos de forma prática. Isso desperta o aluno. Isso é uma forma de mediatizar o seu conteúdo, porque você vai usar o meio de comunicação como uma ferramenta de apoio para passar o seu conteúdo, tá? Uma outra coisa que funciona muito bem é uma mesa de debate de ideias e conceitos. É você começar a instigar os alunos para que eles debatam as ideias e os conceitos, claro, controladamente, um por vez, com inscrição, porque os microfones não podem ser abertos todos ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue criar um ambiente de interação para que o seu aluno ele não se sinta apenas um conjunto de 0 ou 1 na tela do seu computador, tá? Um código binário. Por quê? Porque o tempo todo nós temos que nos lembrar que do outro lado da tela não são nomes, não são imagens, não são avatares, são pessoas. E as pessoas que estão do outro lado, elas estão extremamente ansiosas, elas estão extremamente inseguras, mais do que nós, elas estão extremamente vulneráveis nesse ambiente. Então, para eles, o aprendizado ele tem que ser de a forma mais leve possível, porque senão não vai funcionar. Então, se você consegue fazer uma interação, fazer com que os alunos se sintam participantes dentro da sala de aula e você reduz o ruído, você consegue criar um ambiente digital de ensino que traga, que tenha a potencialidade dessa mídia realizado. Tá? Então, gente, eu estou falando de mediatização, o que é isso? Tá? Mediatização é o processo de centralidade dos meios de comunicação na vida cotidiana. E isso nunca foi tão pungente, isso nunca foi tão urgente como tem sido agora. Veja só, eu não sei quantas pessoas tem na sala agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Nós temos 141 pessoas na sala. Essas pessoas não caberiam numa sala de aula padrão da universidade. Teríamos que estar em um mini auditório, por exemplo. Mas, por meio de um meio de comunicação e de processos de comunicação, nós estamos aqui. Eu estou aqui no campus da universidade, na Superintendência de Tecnologia. Vocês estão cada um em um lugar diferente. Tem gente que está em São Luís, tem gente que está em outra cidade. E nós estamos conseguindo conversar, manter uma aula mediada por um meio de comunicação. Então, a mediatização se refere a essa centralidade que os meios têm. Imagina o seguinte: um amigo seu chega e diz para você: eu vi aqui no WhatsApp que o presidente lançou um novo programa de transferência de renda. Se você é uma pessoa que já é acostumada, já sabe que existem fake news e sabe identificá-las circulando nas redes sociais, e se você é uma pessoa, principalmente mais velha, você vai dizer assim: daqui a pouco eu vou ver no Jornal Nacional. Você espera a mediação de um meio de comunicação no qual você confia para você ter confirmação daquela informação. Ou, uma coisa muito comum, principalmente com as pessoas mais velhas: eu vi no Jornal Nacional. Você viu na televisão? Eu vi na reportagem. As pessoas, elas indicam os meios de comunicação como ponto de referência. E isso acontecia nos meios físicos tradicionais, e isso tem se repetido agora também nos meios digitais. Tá? A mediatização, ela acontece tanto nos meios físicos, jornal, a televisão, como aquele aparelho que você pega, tá? O rádio como aparelho que você leva, quanto nos meios digitais, eles coexistem, tá bom? Então, essa mediatização, ela tem muito a ver com essa centralidade que os meios de comunicação, ela tem na vida da gente, tá? Os meios de comunicação hoje, eles são a mola da sociedade, tanto que nós não paramos enquanto universidade, porque nós temos meios de comunicação que nos permitem manter o nosso trabalho funcionando. Nós temos um meio de comunicação que nos permite simular uma sala de aula, que é o Google Meeting. Nós temos uma rádio, uma TV, nós temos e-mail também é um meio de comunicação, tá? Nós temos redes sociais, nós temos WhatsApp, ou seja, nós temos uma série de ferramentas midiáticas que permitem com que a vida cotidiana ela continue com limitações, óbvio, com adaptações, óbvio, mas ela continua. A gente não está parado. Então, se alguém chegar para vocês e dizer: vocês estão recebendo salário sem trabalhar, isso é uma grande mentira, porque nós estamos trabalhando muito. O professor continua dando a aula, o professor continua fazendo orientação dos alunos de monografia, de tese, dissertação, etc. O pesquisador continua fazendo pesquisa, o extensionista continua fazendo extensão, os administrativos continuam trabalhando nas rotinas, ou seja, graças aos meios de comunicação que são centrais na nossa sociedade, a vida continua. Cada um de sua casa ou do seu local, do ambiente de acesso, mas a vida continua. Então a gente precisa saber tirar proveito desses meios. A gente precisa fazer com que essa mediatização ela trabalhe em nosso favor, tá? E tem uma outra questão que nesse ambiente de pandemia a gente no início não levou muito em consideração, porque nós estávamos muito preocupados com o ensino da forma tradicional como nós conhecíamos. Nós estávamos muito preocupados em transpor a sala de aula real para o ambiente digital. Só que nessa transposição, nós acabamos esquecendo, em um primeiro momento, 4 redes sociais que elas podem funcionar como complemento de sala de aula. Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp, eles podem funcionar como uma extensão de sala de aula com uma potencialidade que a gente às vezes sequer imagina, tá? Por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma rede de compartilhamento de imagens. Então imagina que você tem a sua turma, seus alunos lhe seguem, normalmente isso acontece muito, né? Os alunos da gente
seguem a gente nas redes sociais, e você trabalhou na sua sala de aula, ou vai trabalhar um conceito. Digamos que eu vou dar uma aula sobre o panóptico, né? Vou trabalhar com Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Eu posso colocar no Instagram uma imagem com um questionamento e, nesse questionamento, na legenda, pedir para os alunos fazerem postagens de réplica daquilo, relacionadas com aquilo. Você movimenta a linha do tempo dos alunos com conteúdo de sua disciplina. Você dá aula de História da Arte, e aí você pode colocar lá a imagem do quadro As Meninas de Velázquez e uma reflexão que o Foucault faz sobre essa imagem no livro dele, As Palavras e as Coisas, e pedir para que os alunos, como atividade avaliativa, publiquem imagens que dialoguem com esse quadro e com o que o Foucault fala sobre a inserção do pintor, do telespectador, do patrocinador, ou seja, toda a questão semiótica e metalinguística que o Velázquez trabalha do quadro que o Foucault aponta no texto dele. Então, você saiu do ambiente do Google Meeting, você saiu das tarefas digitais do Cigar, que só vocês vão ver, e vocês jogaram para o Instagram, que todos os seus seguidores vão ver, todos os seguidores dos seus alunos vão ver, e aquele conteúdo que foi trabalhado numa turma de 20, 30 alunos, ele ganha uma amplitude. Tá? Então você pode usar isso, porque o Instagram hoje é uma das redes sociais que tem o maior poder, o maior potencial de divulgação acadêmica e científica. Então você está lá, você fez uma pesquisa e você consegue transformar o principal achado de sua pesquisa em uma imagem, que pode ser um gráfico, que pode ser uma fotografia, você descreve rapidamente na legenda, você cria engajamento. E aí você pode fazer com que a sua sala de aula ela se expanda. Isso é mediatizar o seu conteúdo, tá? E você também tem a possibilidade de indexar conteúdo por meio de hashtags, né, que são aquelas jogo da velha e as palavrinhas que estão ali do lado das imagens que nós costumamos ver no Instagram. Eu, particularmente, eu não gosto muito de usar hashtags nas minhas postagens pessoais. O meu Instagram pessoal, eu quase não uso hashtag. Já no Instagram do meu laboratório de pesquisa, eu sempre indexo 3, 4 palavras, que é para o buscador facilitar o envio, a chegada do meu conteúdo a quem está interessado por ele. Então, quando você usa a mídia como extensão da sala de aula, você consegue potencializar o aprendizado. Imagina você ali, de novo, professor de História da Arte, falando sobre as palavras e as coisas, e a questão semiótica que está envolvida ali no quadro do Velázquez, As Meninas, né, que é o retrato das filhas dos reis Isabel e Fernando de Castela. Quando você consegue levar isso para uma rede social, cara, você tira a sua sala de aula desse ambiente mais hermético que é a universidade e você consegue criar uma coisa chamada engajamento. E nós, na universidade hoje, precisamos muito do engajamento da sociedade. Quando nós sofremos ataques, as universidades vivem sob ataque. A sociedade não defende. A sociedade está nem aí para a gente. Nós nos defendemos internamente entre nós. Mas por que a sociedade não nos defende? Porque a sociedade não sabe o que a gente faz. Então, a partir do momento em que eu uso as mídias disponíveis para pegar o meu conteúdo que está numa sala de aula e levá-lo para um público maior, eu consigo um engajamento maior, tanto dos meus alunos, porque eles vão se sentir motivados. Ah, não, eu quero participar desse desafio também, eu quero que os meus amigos vejam o que eu faço na universidade. Então, quando a universidade sofre um ataque, mas você criou uma rede de apoio por meio da democratização e do compartilhamento do saber que você está gerando ali, que você está passando, você consegue trazer esses apoiadores para vocês. Então, mediatizar o conteúdo, fazer com que o seu conteúdo saia do ambiente hermético da sala de aula, mesmo da sala de aula digital, você consegue criar engajamento, tá?
há uns 2 anos, quando eu dava a disciplina de fotojornalismo, eu sempre lançava desafios, eu sempre criava um Instagram, uma conta no Instagram para turma de fotografia, e os alunos eles eram encorajados a fazer fotos de acordo com o desafio, postar legendas, e a foto mais votada daquele desafio, o aluno ganhava um livro de fotografia. Livro de fotografia é muito caro. Então, para o aluno, isso é maravilhoso. E aí os alunos saíam marcando os amigos deles para que os amigos engajassem, comentassem. Resultado, quando a disciplina terminava, os alunos eles tinham um aprendizado de compartilhamento muito maior. Por quê? Porque outras pessoas participavam do processo de aprendizagem deles. Então, se isso era interessante no ambiente da aula presencial, no ambiente da aula digital é mais ainda, tá? O Facebook, a característica que diferencia o Facebook do Instagram é que aqui você tem uma possibilidade de interação textual muito maior. Né? O Instagram é uma rede de compartilhamento de imagens. Então, há menos textos, certo? Então, o Facebook ele te dá uma maior possibilidade de interação textual por meio de comentários. É ilimitado, inclusive o tamanho dos textos. Né? Obviamente, a geração millennial acha que 10 linhas é textão. Na minha época, textão eram 30 linhas. Né? Mas, enfim, essa possibilidade de interação textual, isso faz com que, por exemplo, você, professor, consiga, na sua sala de aula, expandir para uma rede social como o Facebook uma discussão teórica. Essa semana mesmo, um colega meu, professor da Federal do Paraná, ele começou a discutir um conceito no Facebook e os alunos dele entraram em massa na postagem para dizer, mas professor, esse conceito eu entendi tal coisa, mas o outro autor diz tal coisa. Resultado, a postagem ela virou uma grande aula sobre um conceito de teoria política que usuários da rede que não eram alunos dele também puderam participar. E os alunos, eles conseguiam replicar, responder aos comentários de usuários que não eram alunos e conseguiam demonstrar para o professor o entendimento dele sobre aquele tema. Porque na hora que você está na sala de aula, virtual ou presencial, às vezes o aluno ele se sente intimidado para dar opinião. Ele se sente intimidado para demonstrar o conhecimento dele. Mas no Facebook, no Instagram e no Twitter, não, porque aquele ambiente é um ambiente que o aluno domina, muito mais do que eu, que sou professora. Aquele é o ambiente do aluno. Então, o aluno ele conhece as manhas, ele sabe se expressar naquele ambiente. E a partir do momento em que ele tem a possibilidade de se expressar nesse ambiente, ele vai lá e se expressa. Então, a interação ficou muito rica. E o professor, ao final, pô, é isso mesmo, fulano. E, sabe, os alunos, eles se sentiram, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas é a palavra, não encontro outra. Eles se sentiram empoderados por poder demonstrar em um debate público, em uma rede social, o quanto eles tinham aprendido de conteúdo. Esse é o tipo de atividade que a avaliação tradicional nenhuma consegue medir. Porque, de novo, nós professores, nós somos alfabetizados digitais. Nós nascemos no mundo analógico e fomos nos alfabetizando nos meios digitais, na tecnologia, à medida que a tecnologia foi avançando. Eu vim do vinil, da fita cassete, CD, Blu-ray, e agora eu estou no stream. Ah, não, ainda teve outro, Torrent, Napster, e agora eu estou no Spotify. Mas isso eu fui aprendendo a partir do aprendizado de uma mídia anterior. Nossos alunos, a imensa maioria, eles já são nativos digitais. Os moleques já nascem com o celular na mão. Então, os moleques, eles já são alfabetizados. A tecnologia para eles é a primeira língua, é a língua mãe deles. Então, eles não têm dificuldade com isso. Então, imagina, se eu consigo integrar a minha necessidade de fazer com que o aluno compreenda o conteúdo com a facilidade que o aluno tem de se expressar em mídias digitais, eu consigo atingir o meu objetivo de uma forma muito mais fácil. Qual é o grande pulo do gato bem aí, gente? É a gente perceber que nesse ambiente de aula remota,
A transposição linear do conteúdo para o ambiente digital, ele pode não funcionar. Na maioria das vezes ele não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma grande dispersão, eu tenho uma baixa retenção e o meu aluno, ele pode não se sentir estimulado a participar, mas quando eu jogo uma questão teórica, quando eu jogo uma questão técnica num ambiente como o Facebook, como o Instagram e o Twitter, e os alunos interagem, eles conseguem demonstrar para mim não o domínio da tecnologia, eles conseguem demonstrar para mim o domínio da temática, o domínio do conteúdo. E eu consigo medir o aprendizado do meu aluno muito mais fácil numa interação pelo Facebook do que numa interação numa prova. Porque o aluno, quando eu passo a prova para ele, pelo SIGA, pelo Classroom e por e-mail, o que o aluno vai falar para mim? O aluno ele vai se comportar hierarquicamente. Ele vai se comportar como a professora está num patamar superior e eu estou em outro. Então, ele vai replicar esse modelo subordinado da distinção do Pierre Bourdieu. Mas quando eu lanço uma questão aparentemente inocente no Facebook, no Instagram, no Twitter, o aluno ele vai se sentir num patamar de que ele consegue responder de igual para igual. Ali naquele ambiente, ele consegue debater comigo sem essa amarra da distinção. Outro dia, por exemplo, eu lancei no meu Stories uma questão filosófica. É possível é possível confiar em uma pessoa sem acreditar no que ela fala para você? Eu estava numa discussão com os meus amigos, no clube de filosofia online que eu tenho, e aí uma das meninas saiu-se com essa. Ah, não, mas eu confio em fulano, eu só não acredito no que ele fala. E aí isso é um paradoxo, porque confiar e acreditar estão ali, têm o mesmo valor semântico. Quando eu joguei a questão nos stories, os meus alunos que me seguem vieram em inbox debater comigo. Mas, professora, semanticamente isso, porque não sei das contas, na semiótica, assim assado, os meninos vieram trazer Spinoza, Wittgenstein, Bakhtin, ou seja, na rede social, os alunos, eles levantaram a questão filosófica que eu estava trazendo. Poderia passar batido se eu estivesse falando na sala de aula, o debate poderia ter sido muito limitado, mas o debate rendeu 24 horas. O tempo de vida útil dessa história foi o tempo de debate. E eu fiquei com o meu inbox, a minha caixa de mensagens, lotada. Porque eu sempre fazia o seguinte, mas um colega respondeu tal coisa, o que você acha? E aí eu fiz com que o debate, as ideias circulassem de um aluno para outro aluno. Isso é mediatizar o seu conteúdo, tá? Uma outra característica importante do Facebook é que ela permite a geração de dados, de texto, de comentários, que você pode usar, você pode coletar para fazer análise. Existem várias ferramentas que te permitem capturar os conteúdos, eles vêm numa planilha Excel, depois você transforma aquilo, joga para o Word, e existem programas como o Iramutec, que é o programa que eu uso, para fazer análise desse texto. Então você pode, inclusive, usar a interação de conteúdo de sala de aula que você faz no Facebook, que você faz no Twitter é mais fácil ainda capturar, porque existem muito mais programas, e você transforma aquilo de repente num texto científico rapidinho, coisa que na sala de aula presencial não dá, porque você não está gravando a aula presencial. Então, a interação que se faz em sala de aula se perde depois, se perde no sentido de que as palavras, elas não estão guardadas, elas não foram gravadas, tá? Existe a possibilidade também de criação de uma sala de aula fechada no Facebook, além da opção grupos, você pode criar uma sala de aula no próprio Facebook, que aí você consegue fazer com que a circulação de materiais midiáticos dentro dessa sala de aula seja ainda mais fluida. Eu, particularmente, eu gosto muito mais de uma sala de aula no Facebook do que no Google Classroom. A diferença é que no Facebook eu não tenho lá a ferramenta de lançamento de notas. Mas eu adoro usar o Facebook como sala de aula. Eu fazia muito isso antes da gente ter o Google Classroom. Tá? Agora, o que a gente tem que levar em consideração e ter muito cuidado com isso é que no Facebook o potencial de polêmica é ilimitado. A gente tem que tomar cuidado para não dizer coisas que gerem a gíria do momento. Cancelamento. Tanto no Facebook quanto no Twitter. Cuidado para não serem cancelados. E falando em Twitter, a nossa queridíssima rede social que te dá a possibilidade
de trabalhar um altíssimo grau de engajamento com textos muito curtos, tá? Com 280 caracteres você consegue gerar muito engajamento, porque você também pode usar hashtags, você pode usar imagens também, já tem stories no Twitter também, e o Twitter, ele tem também essa facilidade de você capturar milhões de tweets em alguns minutos usando ferramentas. Eu, particularmente, eu gosto de usar a ferramenta que foi desenvolvida dentro da Universidade Federal do Maranhão, dentro do mestrado profissional em comunicação, que é o L-Tweet, que foi desenvolvida pelo professor Márcio Carneiro dos Santos. Ele me dá a possibilidade de capturar 2.000 tweets com uma determinada hashtag por vez. E isso é muito bom. Então, imagina, você está ali jogando conceitos e os alunos vão discutir. Certa vez, isso eu estava no doutorado, o professor passou de teoria política, passou para a gente um texto que, na época, para mim foi terrível, era um texto do Anthony Downs, e estava todo em inglês, um inglês muito pesado, muito acadêmico. E aí eu comecei a escrever no Twitter que eu não aguentava mais o Anthony Downs, que eu não estava entendendo aquele conceito, o que ele queria dizer com aquilo. E como a rede é pública, pessoas de outras universidades que viram, gente que eu não fazia ideia de quem era, essas pessoas começaram a interagir comigo. Aí depois os meus colegas de turma começaram a interagir. E a gente, sem querer, a gente criou ali uma mesa de debate sobre um conceito que eu não estava entendendo, mas hoje eu domino esse conceito. Graças à aula que eu tive lá, técnica, dentro da sala de aula? Não. Graças à interação que uma rede social me trouxe. Porque quando o professor, 3 dias depois, foi dar a aula, destrinchar o conceito, eu já estava com a cabeça mais aberta, porque eu já tinha discutido o conceito com pessoas de vários lugares. Isso é mediatizar conteúdo, é tirar o conteúdo da nossa salinha hermética e fazer com que ele circule, com que as mídias elas trabalhem a nosso favor, tá? Então, o Twitter, como eu falei, é ideal para discutir conceitos de forma rápida e divertida. Muito divertido mesmo, né? Porque o Twitter você pode usar o humor de uma forma muito mais fácil. Só que o Twitter é o reino da polêmica, é o reino da treta, é o reino da confusão. Não sei se vocês acompanham muito, mas essa semana, por exemplo, a chefe Paula Carosella, ela acabou sendo cancelada, que é a gíria que eles usam para dizer que ela, banida, criticada demais, porque ela disse, ela escreveu alguma coisa lá sobre comida saudável, né? Uma empresa anunciou que ia fazer nuggets de frango em impressora 3D, e ela foi criticar, ela disse, tá bom, vocês querem comer comida impressa numa impressora, continuem obesos, e aí ela acabou sendo muito criticada por essa fala, porque as pessoas acabaram associando a fala dela, a gordofobia, mas a pobre da mulher estava apenas defendendo ela estava apenas defendendo a comida de verdade. Bom, gente, então, aqui tem nossa, aqui estou vendo que tem uma série de questões, né? Então, o que eu queria trazer para vocês quanto mais a gente usa, quanto mais a gente usa metodologias ativas, quanto mais a gente usa ferramentas digitais, quanto mais a gente usa mídias sociais para a gente expandir a sala de aula, mais a gente consegue engajamento do aluno. Porque lembrem-se, na maioria das vezes, os alunos, eles vão estar, na maioria das vezes, os alunos, eles vão estar aparecendo para vocês como letrinhas na tela. Então, é bom que a gente tenha sempre alternativas para que a dispersão vire retenção.